né? Então, vou estar fazendo uma oração, os irmãos podem ficar sentados mesmo. Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, Pai, em concordância, Senhor amado, com a oração da Tua serva, eu quero te pedir nessa hora que o Senhor venha esquadrinhar cada canto, Senhor, desse lugar, que o Senhor, meu Pai, venha dar ordem aos Teus anjos nos ares nessa hora, que o Senhor venha repreender toda a ação do inimigo, Pai, tudo que o inimigo tentar fazer, Senhor amado, para tentar tirar essa semente do coração do Teu povo nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha repreender toda a movimentação espiritual, que todo mal, toda a opressão, todo o peso espiritual, tudo que for lançado contra a vida dos Teus servos no momento da palavra, seja repreendido agora e lançado no abismo em nome de Jesus. Sai! Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Uma palavra bastante conhecida. Os irmãos estão me ouvindo bem? Uma palavra bastante conhecida, né? Eu sou a porta. E ontem no trabalho, eu meditando nesse versículo sobre porta, e esse versículo eu não conseguia entender ele muito bem, né? A parte que Jesus fala, e entrará e sairá e achará pastagem. Uma certa vez em um estudo eu até expliquei de acordo com aquilo que o estudo trazia, mas nem aquilo ali tinha me convencido. E ontem, meditando nessa palavra, nesse versículo, e perguntando ao Senhor o que significava isso, e o Senhor falava comigo: uma porta, ela é um objeto de acesso, né? Através de uma porta a pessoa sai e a pessoa entra. Uma porta é um objeto de acesso a lugares, a dimensões. E uma porta, né, como eu disse, é um acesso de saída e de entrada. E aqui Jesus fala exatamente isso: entrará e sairá. Mas o que isso quer dizer? E o Senhor palestrava comigo que Ele é a porta. Ele é a porta que Deus abriu no céu, para que a gente venha morar no reino de Deus. Ou seja, Ele é a porta de acesso, de entrada no reino de Deus. Mas e a porta de saída, Janete, que Ele fala? Entrará e sairá. A porta de saída é a mesma porta que dá entrada no céu, é a porta de saída do inferno, que dá acesso à saída do inferno. Por quê? Porque a humanidade, como foi lido aqui em João 3,16... aquele que crê e for batizado, né, nos versículos em diante, aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Ou seja, aqueles que ainda não creem em Jesus, não aceitaram a Jesus, está debaixo de uma condenação. E essa condenação leva a alma desse ser humano, quando ele fecha os olhos aqui na terra, quando ele falece, leva para o lugar de tormento, que é o inferno que a gente fala tanto. Né? Mas eu não vim aqui para amedrontar os irmãos, mas eu vim aqui para falar a verdade para os irmãos. E Jesus, ele falou muito sobre o inferno. Se a gente observar nas parábolas de Jesus, tinha algumas parábolas que ele falava sobre o inferno. Então Jesus, ele falou muito sobre o inferno, porque ele não quer que a minha alma e nem a sua vá para lá. Porque ele sabe que lá ninguém mais pode sair quando cai naquele lugar. Não tem saída quando entra a alma, entra naquele lugar. Mas enquanto a pessoa está com vida, ele é a porta de acesso de saída do inferno. Por isso que ele fala: entrará e sairá e encontrará pastagem, né? Quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente nós entramos no reino de Deus. O reino de Deus passa a fazer parte da nossa vida. Como ele diz que o reino de Deus já está entre vós, ele passa a fazer parte da nossa vida. Entramos no reino de Deus quando aceitamos a Jesus, e automaticamente saímos da condenação, que é do inferno. Então por isso que ele fala: entrará e sairá. E a pastagem, Janete, que ele fala, né? Encontrará pastagem. E eu palestrava com o Senhor, e o Senhor me falava: no pasto, uma ovelha, ela se alimenta. No pasto, uma ovelha, ela descansa. No pasto, uma ovelha, ela tem liberdade. Ela tem o cuidado do seu pastor. Então é isso que Jesus está falando para a gente. Quando a gente entra pela porta do reino de Deus e sai da porta do inferno, a gente encontra o quê? O cuidado de Deus. A gente encontra a libertação. A gente encontra a cura. A gente encontra o descanso. A gente encontra tudo aquilo que a nossa alma necessita em Jesus. É somente Jesus. E eu fiquei maravilhada com essa revelação que o Senhor tinha me dado. Mas não ficou só por aí. O Senhor também começou a palestrar comigo sobre outras portas. Como assim, Janete? Há outras portas, sim.
Há portas que o ser humano ele abre no seu período de ignorância, e essas portas é no mundo espiritual. É a porta do pecado. O ser humano, quando ele não conhece Jesus, ele começa a se inclinar para o pecado, e desde a sua meninice, né, os seus pensamentos são maus, e ele começa a praticar o pecado, e cada pecado que esse ser humano ele vai cometendo, vai abrindo portas no mundo espiritual. E essas portas, quando são abertas, elas têm que ser fechadas, porque são por essas portas que Satanás ele entra na vida de um ser humano. E quando nós aceitamos a Jesus, muitas das vezes nós não fechamos essa porta. Entramos pela porta, que é Jesus, mas não fechamos as portas que abrimos lá atrás, quando era no tempo da ignorância. Mas, Janete, a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Sim, mas não é verdade que quando a gente aceita Jesus, quem aqui, né, já aceitou Jesus, o Senhor nos manda ir se consertar com alguém, nos manda, né, consertar aquilo que a gente fez de errado lá atrás. Porque a nova criatura tem que consertar o que a velha criatura fez. Então essas portas também tem que ser fechadas. Se a velha criatura abriu portas, tem que ser fechada. Então, o Senhor, ele palestrava comigo sobre essas portas. E o Senhor, ele falava sobre várias portas. Eu dou graças a Deus que as crianças não estão aqui, porque eu quero falar abertamente sobre essas portas que nós abrimos no tempo da nossa ignorância, e talvez alguns estejam abrindo ainda neste período de suas vidas. E o Senhor falava comigo sobre a porta da prostituição. Isso são portas que o ser humano ele abre, né? A partir do momento que ele começa a se entender por gente, o inimigo ele já começa a investir na vida de uma criança, na vida de um adolescente, para lançar essa pessoa onde? Na prostituição. Através de quê, Janete? Através da pornografia, através da masturbação, através da fornicação. E tudo isso vai abrindo portas. A pornografia vai abrindo outras portas, né? Vai abrindo portas para a pedofilia, vai abrindo portas para a zoofilia e muitas outras coisas relacionadas à área sexual, vai abrindo portas. E aí quando a gente vem para Jesus, a gente esquece que abriu essas portas. E a gente não confessa. Sabe como é que essas portas são fechadas no mundo espiritual? Confessando, através de oração. Se você tem confiança no seu pastor, no seu líder ou alguém que você conhece, confessa para essa pessoa, orem junto. Mas se você não tem, entra no teu quarto, fecha a tua porta e confessa ao teu pai que te vê em silêncio, que te vê em oculto. Começa a falar para ele. Porque muitas das vezes quando a gente aceita Jesus, a gente fala só assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Bota tudo no pacote só, mas não dá nome aos pecados. Não fala o que fez, né? E aí, o que acontece? Essas portas ficam abertas. Mesmo a gente estando na presença do Senhor, o inimigo ele encontra acesso de entrada por causa dessa porta que está aberta. Né? Ele encontra acesso de vir o quê? Atingir nossa mente com pensamentos promíscuos, atingir os nossos sonhos, recebendo visitações em sonhos, tendo relações com outras pessoas em sonhos. Ah, Janete, mas às vezes é por algo que eu vi na TV, também abre legalidade. Assistir coisas, né, nudez, essas coisas, abre legalidade. Satanás vai entrar no teu sonho, e você acha que é um sonho, mas na verdade é o teu espírito, vai estar fazendo relação com um demônio, e você acha que vai estar fazendo com alguém, mas é um demônio. E quanto mais acontece aquilo, mais ele vai tirando as suas energias, mais ele vai tirando a tua força, a tua vida, e você vai definhando. Isso é muito sério. Tem muita gente que passa por isso por causa dessas portas abertas. Muita gente passa por isso dentro da igreja e tem vergonha de falar, porque é um assunto vergonhoso mesmo, gente. Ninguém quer falar sobre isso. A gente quer falar de bênção, a gente quer falar de vitória, a gente quer falar que a gente vai vencer. Mas como é que a gente vai vencer com essas portas abertas? Como é que a gente vai crescer espiritualmente com essas portas abertas? Como é que a gente vai ter um casamento abençoado com essas portas abertas? Porque quando esses demônios começam a entrar nos sonhos, principalmente de quem é casado, vai tirando toda a atração que a mulher tem pelo marido, o marido tem pela mulher. E aí a pessoa não entende o que está acontecendo, acha que ele já tem outra na rua, ou acha que ela também está traindo, mas não é, o demônio que está visitando a mente, é o demônio que está visitando os sonhos.
por causa das portas que ficaram abertas, mesmo estando na presença do Senhor. E essas portas precisam ser fechadas através da oração. Senta, ajoelha, do jeito que você quiser falar com o teu Deus. Fala: Senhor, me perdoa por aquele dia que eu assisti isso, por aquele dia que eu fiz isso, porque não é só assistir, mas praticar também. Me perdoa, Senhor, e fecha as portas que foram abertas. Eu quero dizer que o Senhor já te perdoou, mas o teu inimigo, ele sabe que você não confessou. Então ele vai encontrar acesso na tua vida. Ele vai atribular a tua mente, teus sonhos. Então é necessário fechar as portas nessa área. Há também a área dos vícios, né? Bebida, drogas, todos os tipos de drogas. É necessário fechar as portas nessa área também, porque o inimigo, ele vai tentar te derrubar nessa área também. Ele vai encontrar acesso para entrar na tua vida nessa área também. É necessário confessar para o teu Deus: Senhor, me perdoa pelo tempo que eu estava bebendo, que eu estava fumando, me drogando, que eu estava destruindo o templo do Espírito Santo, que eu estava destruindo o meu corpo. Fecha, Senhor, todas as portas. É uma simples oração. Aqui eu não estou falando nada antibíblico, porque a palavra de Deus diz que se a gente confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados não prosperará. E eu não estou falando de prosperidade material, é prosperidade na vida. Porque o inimigo, ele vai tentar atrapalhar de todas as formas, mesmo a gente estando na presença do Senhor. E eu vou contar um breve testemunho, porque eu estou pregando essa palavra, porque eu passei por isso. Uma certa vez, quando eu estava no tempo da ignorância, eu não conhecia Jesus, eu fiz um pacto com uma pombagira. Não foi um pacto de sangue, foi um pacto de copo. Mas eu quero te dizer que tudo que você aceitar de uma entidade, de um demônio, é um pacto. Mesmo que não seja de sangue, é necessário ser desfeito. Se você fez no tempo da ignorância, é necessário que você ore a Deus e desfaça. É necessário que você peça perdão a Deus e desfaça isso, porque Satanás com certeza está usando essa porta de acesso para atrapalhar a tua vida. Não sei em qual área você pediu alguma coisa para eles, porque aquelas entidades, eles dão sim, mas eles destroem a vida do ser humano. Eles dão marido, se você for lá e pedir, eles dão, né? Traz uma pessoa amarrada e coloca do teu lado, mas é um inferno no relacionamento. Quando a pessoa quer separar, não consegue, porque é um inferno. Quando está longe, quer estar junto. Quando está junto, quer estar longe, quer matar um ao outro. Porque a intenção de Satanás é tragar as almas. E eu quero te dizer uma coisa que eu não vejo muita gente falando, mas eu tenho coragem de falar, porque eu já passei por lá. Eu quero te dizer que tudo aquilo que está lá, aquelas entidades todinha lá, pomba, malandro, tudo que está lá, é tudo anjo caído. É tudo anjo caído, está tudo debaixo de condenação. E aqueles que seguem a eles, aqueles que estão aliançados com eles, vão para o mesmo lugar que eles vão. Que é onde? É o inferno. Porque o inferno, ele não foi criado para a gente, para os seres humanos. O inferno, ele foi criado para Satanás e os seus anjos. Satanás, ele era um anjo de luz, ele estava na presença de Deus, mas ele se engrandeceu, quis ser maior do que Deus e ele foi expulso. Mas ele não foi sozinho, porque ele não quer se dar mal sozinho. E ele levou alguns anjos com ele, e são esses que agem aí, ó, nessas religiões aí. São eles que agem. Então, é até de se admirar quando a gente não conhece a palavra e vai lá consultar, né? Nossa, mas Janete, eles falaram tudo o que aconteceu, eles falaram o passado. Não, mas eles falaram também o que ia acontecer no futuro. Eles falaram porque foi eles que estavam planejando fazer isso na tua vida. Se falaram que você ia ser assaltada e eles iam te livrar, era porque eles iam entrar em uma pessoa para te assaltar. Porque eles não têm o poder de prever o futuro, não. O único que é onisciente é o nosso Deus. Então, se eles falam alguma coisa do futuro, é porque eles vão fazer. Eles vão armar para você acreditar. E com isso, você acreditando, eles prendem você lá. E prende a tua alma. Através de pactos, alianças. E você vai dando. E você não vai vendo resultado na tua vida. Você só vai ver na sua vida se destruindo a cada dia. É só lágrima, é só sofrimento. É só isso que eles têm para oferecer. Mas o nosso Jesus, ele tem vida. E vida com abundância, como foi falado aqui nessa noite. Então, quando eu fiz esse pacto, depois eu vim para Jesus.
E passaram-se 10 anos da minha vida. E eu reparava que a minha vida espiritual, ela não crescia. Eu tentava crescer espiritualmente, eu tentava orar mais, eu tentava jejuar mais, eu tentava meditar mais na palavra, mas eu não conseguia fazer por uma semana. Depois era como se algo me puxasse para o mesmo lugar onde eu estava. Era como se eu estivesse dando voltas em círculos. Eu não conseguia sair do mesmo lugar espiritualmente. Não só essa área da minha vida foi afetada por causa desse pacto, mas também outras áreas. E aí, 10 anos se passaram e eu estava desconfiada que estava alguma coisa de errado, mas eu não lembrava. Porque a gente esquece mesmo das coisas erradas que a gente fez. Quando você for orar para se confessar com Deus, pede a Deus para te trazer a memória. Desde a tua infância, desde o momento que você começou a se entender por gente, tudo que tu fez até o dia de hoje, pede a Deus para te trazer a memória. E começa a pedir perdão. E aí, eu perguntei ao Senhor o que estava acontecendo. E eu fui numa igreja, em um culto de libertação, e Deus usou o pastor lá para falar sobre esse pacto. E aí então eu entendi que eu fiz uma aliança com Jesus, mas eu não tinha desfeito a aliança com Satanás. Então essa aliança com Jesus estava sendo atrapalhada por causa dessa aliança que estava viva. Satanás encontrava brecha nessa porta para entrar e sair da minha vida, para atrapalhar o meu crescimento espiritual, mesmo eu já estando na presença do Senhor. Então, quando eu fiz aquela oração, eu confessei aquilo que eu fiz, eu pedi perdão e rejeitei eles, a minha vida começou a se destravar, a minha vida espiritual começou a andar, eu comecei a crescer, Deus começou a expandir o entendimento da palavra, Deus começou a me usar de formas que Ele não me usava. Eu via as pessoas assim sendo usadas, e eu falava assim, nossa, como eu queria ser usada dessa maneira, que não sei o que, mas eu estava preso espiritualmente. Eu estava sendo atrapalhada espiritualmente por causa de uma porta que estava aberta, a porta de um pacto. Então eu falo para você, se você fez algum pacto, alguma aliança, e você está querendo seguir a Jesus, você está querendo ser fiel a Jesus, você quer as coisas de Deus, faz uma oração e desfaz. Desfaz, porque o Senhor, Ele sabe a intenção do teu coração. Ele sabe que você quer seguir a Ele. Então ora e desfaz, porque Satanás não pode te impedir de fazer isso. Ele não pode. Porque ele se aproveita de nós enquanto a gente está na ignorância. Por isso que a palavra de Deus diz que o povo dele perece por falta de entendimento. E só o Senhor pode nos dar esse entendimento. As pessoas, falam pra gente, a gente aprende desde que a gente aceita Jesus. Agora você é uma nova criatura, tá tudo certo, deixa tudo pra trás, tá tudo certo. Mas na verdade a gente vê que tem coisas que não tá andando na nossa vida. A gente tá na casa do Senhor, mas não tá fluindo. E isso não é só nessa área. Em todas as áreas da nossa vida. Se a gente deixou portas abertas em outras áreas, o inimigo ele vai aproveitar para atrapalhar também. E então, quando eu desfiz essa aliança, o Senhor ele começou a me abençoar. Mas parou por aí? Não, ainda tinha outras coisas que eu precisava confessar. E isso eu fiz há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás eu sentei com o Senhor e comecei a falar para o Senhor as coisas que eu fiz, desde o momento em que eu comecei a me entender por gente, pedindo ao Senhor para trazer a memória, eu comecei a falar. Você que levou quase 2 horas eu falando. Também, gente, eu aceitei Jesus com 20 anos, eu não nasci em berço cristão, então eu já tinha aprontado algumas coisas. Levou quase 2 horas, e eu conversando com o Senhor, acabei minha oração, fui dormir, e quando eu estava dormindo, o Senhor me mostrava em sonho, eu tomando banho, eu me lavando, eu me limpando. Era o Senhor tirando tudo aquilo ali, tudo aquilo que atrapalhava a minha vida, tudo aquilo que dava acesso a Satanás, de afetar a minha mente, de afetar o meu emocional. Até isso ele recebe legalidade, ele encontra portas abertas, através dessas portas, como eu disse, dos vícios, dos pactos, da prostituição, dos furtos, tudo que é pecado abre portas e a gente tem que fechar. A gente precisa fechar essas portas. Só que também há outras portas que se abrem e são coisas que a gente não fez. São coisas que fizeram com a gente. São feridas que foram abertas na gente. Mas é necessário que a gente fale. É necessário que a gente se exponha para o Senhor, para que o Senhor venha cicatrizar essas feridas. Porque até nas feridas o inimigo encontra acesso de agir na nossa vida. E essas feridas são feridas de rejeição, de abandono, feridas de abuso, pessoas que sofreram abuso na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude.
Não foi sua culpa, mas fizeram isso com você. Então por que eu tenho que me confessar, Janete? Não é se confessar, é colocar diante de Deus para que Ele venha te curar. Jesus, Ele quer curar, mas Ele quer que você fale. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana no poço, Jesus disse para ela que ela tinha tido 5 maridos. E o que ela estava agora não era dela. Aquela mulher, ela tinha uma ferida dentro dela. Ela tinha uma dependência emocional muito grande. Ela não conseguia ficar sozinha, aquela mulher. Ela precisava de alguém. Tanto é que ela já estava no 6º marido. Já tinha o 6º homem na vida dela. Mas o 7º, que era Jesus, estava ali para curar as feridas dela. Tanto é que Jesus falou: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te pede água, dom é presente. Jesus estava falando: se você conhecesse o presente de Deus que está aqui agora e que quer te dar a água, que vai te saciar, que vai te curar de dentro para fora. Jesus estava ali não para expor o pecado daquela mulher, mas Ele estava ali para curar o interior dela, porque ela tinha uma ferida, ela tinha uma carência, ela tinha uma dependência dentro dela, e ela precisava de cura. Então a cura que ela precisava, só Jesus podia dar. Por isso que Ele fala da água, porque a água é o quê? A água sacia a necessidade. Ela tinha uma necessidade na alma dela, e só Jesus pode saciar as nossas necessidades. Só Jesus. Mas para isso tem que falar. E aquela mulher falou: Senhor, vejo que és profeta. Ela não falou nem que sim nem que não, mas ela concordou que ele estava certo. Vejo que és profeta, Senhor. Então Jesus, Ele curou aquela mulher. Na verdade, né, ela falou: eu não tenho marido. Na verdade, ela falou isso. Então ela falou a verdade para o Senhor, porque ela sabia da condição dela. Ela se expôs para o Senhor. Então a gente precisa se expor. A gente precisa falar: Senhor, fizeram isso e isso comigo na minha infância. Eu não quero carregar mais esse peso. Eu não quero mais carregar essa dor. Eu não quero mais carregar a dor do abandono, da rejeição, da humilhação, da injustiça, Senhor. Eu não quero mais carregar isso. Porque o inimigo encontra a brecha, encontra a porta aberta para entrar. É como se ele colocasse o dedo na tua ferida. Toda vez que você está bem, está radiante, o Senhor fala contigo, e daqui a pouco vem um gatilho que te lembra do que você sofreu lá atrás. É como se ele colocasse o dedo na tua ferida, e aquilo ali te desmonta, aquilo ali te joga no chão, aquilo ali te faz se sentir um lixo, te faz se sentir como se você não fosse importante para Deus. Mas eu quero dizer que você é importante para Deus. Deus, ele, como foi falado aqui, tudo foi concordando com a palavra que Deus me deu. Deus, Ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você. E você acha que você não é importante por causa de coisas que fizeram com você? Então fecha essa porta também, que é a porta da mágoa, a porta do rancor, o perdão. Fecha essa porta também na tua vida, porque Satanás também encontra acesso para te acusar diante de Deus, para atrapalhar a tua vida, para atrapalhar todas as áreas da tua vida. Fecha essa porta também, ainda que não foi sua culpa, mas Jesus, Ele quer te curar. Jesus, Ele quer te dar vida. Jesus, Ele quer te dar vida em abundância. Uma certa vez, antes de eu descobrir desse pacto, eu pensei assim: poxa, a palavra de Deus diz que Jesus é vida e vida com abundância, mas eu só ando triste, eu só ando oprimida. E era assim que eu andava: só ando oprimida, não consigo sair do lugar, nada flui na minha vida. E eu ficava questionando com Deus, ficava questionando. Mas porque eu ainda não estava conseguindo usufruir daquilo que Jesus disse na palavra, que Ele é vida e vida com abundância. Essa vida não nos isenta de problemas, não nos isenta de aflições, mas essa vida nos dá a condição de seguir em frente em meio aos problemas, em meio às aflições, né? Essa vida nos dá a paz, nos dá a cura, nos dá a libertação. Mesmo em meio a um furacão, a gente tem paz, que é a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que ninguém consegue entender. Como assim? Ela está passando por isso, ele está passando por isso, e está ali tranquila, e está ali indo para a casa do Senhor, está buscando a face do Senhor. Mas é a paz que excede todo o entendimento. E é essa paz que o mundo busca, mas não consegue, porque a paz não é algo que se compra, é algo que se conquista. A paz é uma pessoa, a paz é Jesus. A paz é Jesus. Então é necessário
trazer Jesus para dentro de si, é necessário trazer Jesus para a sua vida, para que você tenha paz, para que você tenha alegria, que a sua alegria não seja tirada por ninguém, ainda que o inimigo tente, como foi falado aqui nessa noite, mas ele não consegue, porque você tem a paz dentro de si, você tem Jesus dentro de si. Então é necessário abrir outra porta na tua vida, que é a porta do coração. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, se eu não me engano: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Ou seja, Jesus está batendo a porta do teu coração. Jesus, ele não quer te dar só bênçãos materiais, não. Primeiro ele quer curar as áreas da tua vida, primeiro ele quer curar o teu interior, ele quer restaurar o teu espiritual, ele quer ter intimidade contigo, ele quer ter afinidade, ele quer que você conheça a voz dele, quer que você seja conhecida por ele ou conhecido por ele. Ceiar é isso, sentar à mesa com alguém é ter intimidade, é ter comunhão, é isso que Jesus quer contigo. Porque as bênçãos desse mundo é passageiro, mas o que Jesus dá é eterno. O que Jesus dá é para a vida eterna. É isso que Jesus nos oferece, vida eterna. Ah, Janete, mas então eu não vou ter a bênção que eu vim buscar? A palavra de Deus diz que ele não despede ninguém de mãos vazias. Mas antes dele despedir o povo, ele fala a verdade para o povo. Ele curava o povo, ele libertava o povo. E depois cada um saía com a sua bênção. Cada um saía com aquilo que foi buscar. Mas primeiro o Senhor, ele palestra. Porque o interesse do Senhor em nós é a nossa alma. Porque é a nossa alma, né? É a nossa alma que vai para a eternidade. Na verdade, é a alma e o corpo. A alma e o corpo do cristão vai para o reino de Deus. Nada do cristão fica aqui na terra. Mas também a alma e o corpo daquele que não aceitou Jesus vai parar no inferno também. Porque a palavra do Senhor diz: para não temer o homem que pode matar a carne, só isso. Mas para temer aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Ele pode, mas não é ele que lança. É a gente que se lança. A decisão é nossa. A nossa decisão tem que ser tomada enquanto a gente está com o olho aberto. Porque enquanto a vida, a esperança, o que aconteceu com você não pode te parar, não pode te matar em vida, não. Tem esperança para você e a esperança é Jesus. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Porque é na nossa alma que a gente sente as emoções, que a gente sente a dor. É por isso que a alma vai parar no inferno, é por isso que as pessoas vão sentir dor no inferno. Por causa da alma, é na alma que se sente dor. Então a gente precisa cuidar das nossas almas. A gente precisa abrir a porta do nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz: dai-me, filho meu, o teu coração. Mas não quer dizer que Deus queira só o coração. Isso quer dizer que se Ele tomar o teu coração, você entregar o coração para Ele vai governar toda a tua vida. Porque é no coração, quando o ser humano decide algo no coração, é ali que se assenta a decisão do ser humano. A palavra de Deus diz que quando Daniel, na Babilônia, decidiu no coração não se contaminar com os manjares do rei, ele não se contaminou, porque foi uma decisão que ele tomou. Então, quando nós tomamos uma decisão no coração, ninguém tira. Mas também a palavra de Deus diz que Satanás encheu o coração de Judas. E Jesus ainda deu oportunidade a Judas ali na ceia, falando: ai daquele por quem o homem é traído. Ali Jesus estava dando a oportunidade para Judas se arrepender. Mas Satanás já tinha enchido o coração de Judas. Judas já tinha decidido no coração que ia trair Jesus, que ia vender Jesus. E o que aconteceu? Ele fez isso, porque já estava no coração dele. Então quando o Senhor está no nosso coração, na direção do nosso coração, Ele governa toda a nossa vida. Mas quando o mundo está no nosso coração, quem vai governar a nossa vida é Satanás. Quem vai direcionar a nossa vida é Satanás. A palavra de Deus diz: aonde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. Se o nosso coração estiver nas coisas de Deus, no reino de Deus, é lá que está o nosso tesouro. É lá que está aquilo que é mais valioso para nós, que é a vida eterna. Mas se o nosso coração está nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, quando o Senhor Jesus vier na sua glória, quando Ele vier nas nuvens, arrebatar a sua igreja, pegar aquele povo que foi lavado e remido pelo sangue dele, aquele povo que renuncia, aquele povo que diz não para o pecado, quando Ele vier no arrebatamento, ali só vai subir aqueles
que estão com o coração no céu, aqueles que estão com a mente no céu. Então precisamos cuidar da nossa vida espiritual nesses últimos dias, porque Satanás ele não está de brincadeira, ele sabe que o tempo dele está acabando. A Jesus está voltando, a palavra está se cumprindo, os sinais estão aí. E isso tem que fazer com que a gente se aproxime mais do nosso Deus. Isso tem que fazer com que a gente busque mais a face do Senhor. Porque, Janete, mas há tanto tempo ouço dizer que Jesus vai voltar e até agora nada. Tem um monte de crente aí que já morreu e nem viu Jesus voltar. Mas esses estão selados para o arrebatamento. Arrebatamento é um evento que Deus vai tirar o seu povo com força. Vai ser muito rápido. Ninguém vai ver. Os mortos vão ressuscitar. Os vivos vão ter o corpo transformado e vão subir. Isso é o arrebatamento. Não quer dizer que morreu, acabou a esperança deles de ir morar com Deus, não. Eles estão guardados para o arrebatamento. Então que a gente venha tomar essa decisão todos os dias. Vale a pena renunciar às coisas desse mundo, vale a pena renunciar ao momento de prazer, vale a pena renunciar à carnalidade, vale a pena. Ainda que a carne queira muito, mas na nossa mente tem a lei do Senhor, tem a palavra do Senhor, é pecado, é errado, não vai. Não vai. Resiste, obedece a Deus, resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Ele vai ver que você está sendo fiel a Deus, mesmo a tua carne gritando. A gente não deve ser guiado pela nossa carne, porque aquele que planta na carne vai colher a morte. Vai colher a morte. Mas a gente deve andar em espírito, guiado pelo Espírito de Deus. E já foi falado aqui, é oração, é jejum, é palavra. O Senhor já disponibilizou todas as ferramentas que a gente precisa para ficar de pé na presença dEle. A gente só está caído porque a gente não está usando aquilo que Ele já nos deu. A gente não está usando. Porque quando a gente começar a usar, não tem como. Os problemas vão parar, Janete? Não. Vão continuar, mas você vai passar por cima. Você vai passar por cima dessas situações. Isso não vai te abalar. Isso não vai te deixar prostrado. Isso não vai deixar com a alma batida. Hoje, quando eu perguntava ao Senhor, Senhor, qual a palavra? E o Senhor me dava assim, alma abatida. Só isso que o Senhor falava. Era o Senhor falando como é que estava a situação das pessoas que iriam estar aqui hoje. E conforme o culto foi acontecendo, realmente foi aquilo que o Senhor me falou enquanto eu estava trabalhando. Alma abatida, né? Mas a gente tem que, até nesses momentos, a gente tem que se consolar. Porque o salmista, ele falava com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Muitas das vezes a gente se perturba porque a gente tem impaciência. A gente não consegue esperar as coisas de Deus. E a gente se perturba dentro de si. Mas a gente precisa esperar no Senhor. A gente precisa esperar o tempo do Senhor para todas as coisas na nossa vida. Então essa foi a palavra que o Senhor me deu. Fecha as portas. Está ao teu alcance fechar essas portas. Eu não falei nada antibíblico aqui. Não falei para você dar mortal para trás, para você tomar banho de sal grosso. Não falei nada disso. Falei para você confessar. Se confessa com teu Deus. Fala com você e Ele só. Não precisa se expor para ninguém. Mas se você fez algo que ofendeu alguém e o Senhor te tocar para você ir, se falar com essa pessoa, vai, obedece. Porque aí você vai fechando os acessos e Satanás não vai ter mais acesso na tua vida. Mas ele não vai se dar por vencido, não. Ele vai tentar abrir outros acessos na tua vida. Ele vai tentar fazer ali, o embaraço dele para abrir outros acessos. E muitas das vezes acessos são abertos através da nossa boca, através do nosso olhar. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que tomar cuidado. Toda vez que o Senhor quer me avisar que Satanás está perto, muito perto de mim, o Senhor me mostra em sonho a minha porta sem tranca. E aí o inimigo ele entra e eu tento fechar a porta, mas ela está sem tranca. Ou seja, é Deus me falando que eu estou abrindo portas, eu estou abrindo acessos para Ele na minha vida, que é para me vigiar, que é para mim me examinar e fechar as portas. Então é isso que eu deixo para os irmãos. Feche as portas do pecado. Se confesse todo dia.
Porque a gente tem que se examinar todo dia, não só na Santa Ceia. Todo dia antes de dormir ou de manhã, a gente ora ao Senhor e pede ao Senhor perdão por aquilo que a gente pensou, falou, aquilo que a gente fez, até nos nossos olhares, o que a gente ouviu, tudo. A gente tem que se confessar diante de Deus, porque isso vai enfraquecendo a ação de Satanás nas nossas vidas. E assim a gente vai ganhando força espiritual para buscar a face do Senhor, para estar na casa do Senhor. E assim a gente vai crescendo espiritualmente. E que o Senhor venha discernir melhor essa palavra no coração dos irmãos. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade.